Olá, hoje nós vamos para o capítulo 30 do livro do profeta Ezequiel. O capítulo 30 fala do dia do Senhor e o Egito, ou seja, o julgamento do Egito, né? O julgamento do Egito. O Ezequiel está meio aficionado aí com o Egito, só está falando do Egito. Nós temos uns capítulos contra o faraó, contra o Egito e tal, né? Então ele ainda está né, com o Egito meio atravessado aqui. Então, mais uma profecia, não é uma profecia, é um momento em que ele fala do julgamento, ou como se fosse o juízo final do Egito, ou então o dia do Senhor. Essa expressão, o dia do Senhor, é uma expressão que lembra o julgamento de Deus. Então, na verdade, ele está apresentando aqui o julgamento de Deus para o Egito, né? Como o Egito se tornou aqui, a partir das profecias e da visão de Ezequiel, um grande inimigo do povo de Deus, então aqui é apresentado o julgamento do Egito. Interessante que o dia do Senhor agora não é só para Jerusalém, não é só para o povo de Deus, é para os vizinhos também aí de Israel, tá bom? Vamos lá, gente, dá um like no vídeo, isso, compartilha esse vídeo, chama as pessoas. Não é bom a gente estar todos os dias se aprofundando na palavra de Deus, mas se aprofundando com clareza, com inteligência, né? Estudando, né? Vamos lá. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler aqui, ó. É o capítulo 30, mais uma vez, o julgamento de Deus sobre o Egito, né? O dia do Senhor para o Egito. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza o seguinte: eis o que diz o Senhor Javé, soltai gritos, que dia! Porque está próximo o dia, está próximo o dia do Senhor, dia carregado de nuvens, dia marcado para as nações. Sobre o Egito vai abater-se a espada, sobre a Etiópia vai reinar o terror. Quando os mortos tombarem no Egito, quando se arrebentarem as riquezas da terra e forem destruídos os seus fundamentos. Etíopes, gente da Líbia e da Lídia, populações mescladas, gente de Cube, assim como os filhos da minha aliança, cairão com eles sob a espada. Eis o que diz o Senhor: eles cairão, os sustentáculos do Egito e o orgulho que lhe inspirava a sua potência será humilhado. Desde Magdol até Siene se sucumbirá sob o gládio, oráculo do Senhor Javé. O Egito será uma terra desolada entre todas, e suas cidades serão cidades arruinadas entre as demais. Será sabido que sou eu o Senhor, quando eu tiver posto fogo no Egito e quando todos os seus aliados houverem fracassado. Naquele dia, mensageiros de minha parte irão de navio para perturbar a segurança da Etiópia. Sofrerá o terror quando vier o dia do Egito. Ora, ei-lo que vem. Eis o que diz o Senhor Javé: eu vou aniquilar as multidões que povoam o Egito pela mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e seu povo brutal entre todos, vão ser enviados para assolar a terra. Desembainharão a espada contra o Egito e cobrirão a terra de cadáveres. Eu deixarei secos os braços do Nilo, entregarei a terra acelerados, irei saqueá-la e a tudo quanto encerra por sua mão de bárbaros. Sou eu o Senhor que o digo. Eis o que diz o Senhor Javé: farei desaparecer os ídolos e suprimirei os falsos deuses de Nof. Não haverá mais príncipes no Egito e espalharei terror nesta terra. Devastarei Patros, meterei fogo a Tanis, exercerei meus julgamentos sobre No. Desencadearei meu furor sobre Sim, a fortaleza do Egito, exterminarei a imensa população de No. Meterei fogo ao Egito, Sim se retorcerá no sofrimento. No será estraçalhada e Nof será assaltada em pleno dia. Os jovens de On e de Bubaste tombarão sob a espada e sua população será deportada. Em Táfnis o dia se escurecerá, quando eu quebrar o poder do Egito e puser termo ao orgulho que lhe inspira esse poderio.
Uma nuvem cobrirá a cidade e suas filhas serão deportadas. Exercerei os meus juízos contra o Egito e se saberá assim que sou eu o Senhor. No 11º ano, no 7º dia do 1º mês, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, quebrarei o braço do faraó, rei do Egito, e ninguém o procurou para curar. Ninguém lhe pôs ligadura para lhe dar força de manejar a espada. E por isso, eis o que diz o Senhor Javé: é contra o faraó, rei do Egito, que eu venho, vou romper-lhe também o braço são, do mesmo modo que aquele que já foi quebrado, e farei cair a espada de sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações, eu os disseminarei por diversos lugares. Darei força ao braço do rei da Babilônia e lhe meterei na mão a minha espada. Quebrarei o braço do faraó, que soltará diante de si gemidos de um homem ferido de morte. Darei vigor ao braço do rei da Babilônia, enquanto tombarem os braços do faraó. Saberão que sou eu o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, a qual ele brandirá contra o Egito. Eu dispersarei os egípcios entre as nações, serão disseminados por diversos países. Assim reconhecerão que eu sou o Senhor. Muito bem, este dia do Senhor, dia do julgamento para o Egito, ele vai no mesmo pensamento dos oráculos, das profecias contra os vizinhos dos israelitas. Já tivemos aqui oráculos contra Edom, Moabe, Amon, Filisteia, Tiro, Sidônia e agora contra o Egito. Muito bem, nós sabemos que a Babilônia não conquistou o Egito, que a Babilônia não destruiu o Egito, embora tenha tido campanhas do Nabucodonosor contra o Egito, né, contra o famoso faraó Amoses, mas o Egito nunca sucumbiu diante da Babilônia. A Babilônia, gente, deixa eu contar para vocês, ela expandiu o seu império muito, veio lá do norte, veio até o sul, dominando tudo, como eu disse, dominou os amonitas, os edomitas, os moabitas, os israelitas, os judaítas, os filisteus, dominou Tiro e Sidônia, embora Tiro e Sidônia tenha sido destruída, mas ela chega na fronteira, o Nabucodonosor chega na fronteira do Egito e para. Ele não domina o Egito. Justamente, então aqui nós temos um grande, chamado o dia do Senhor, né? Ezequiel retoma aqui a ideia do dia do Senhor. O dia do Senhor, o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia do grande julgamento, e aqui é interessante, que não vai atingir somente os inimigos, mas também Israel. Quer ver? Olha que interessante. O dia do Senhor vai atingir etíopes, gente da Líbia, da Lídia, populações mescladas, gente de Cube, assim como os filhos da minha aliança cairão com eles sob a espada. Então, na verdade, gente, nós temos aqui o dia do Senhor, o dia do julgamento, para todo mundo, para todo mundo. Então, Ezequiel retoma essa ideia. Essa ideia do dia do Senhor, ela perspassa a Bíblia toda, né? O dia do Senhor, o dia do julgamento, o dia que a gente vai ter que prestar contas diante de Deus. Mas é apresentado aqui não é uma profecia, aqui não é uma profecia nem um oráculo, mas é um momento em que Ezequiel fala que o Egito, né, por tudo que fez contra os israelitas, por tudo que fez contra o povo de Deus, também passará pelo julgamento e será destruído, né? Será destruído. Vamos ver só algumas coisas para a gente entender aqui, ó. No versículo 5 fala justamente ali dos povos da Líbia, da Lídia e tal, é ali no norte da África, ali, né? Falando de todo esse pessoal ali, né? Tá bom? Vamos localizar os lugares que fala aqui. No versículo 13, fala de um lugar chamado Nof. Eis o que diz o Senhor Javé:
farei desaparecer os ídolos e suprimirei os falsos deuses de Nof. Onde é que é Nof? Nof é em Mênfis. Mênfis é a grande cidade, capital ali do Egito. Então, Nof, né, se trata da cidade de Mênfis. Depois nós temos algumas localidades aqui. O versículo 14 fala aqui, ó. 14 fala, devastarei Patros, meterei fogo a Tanis e exercerei meus julgamentos sobre No. Onde que ficam esses lugares? Esses lugares, gente, fica ali no delta do Nilo. O Patros fica no Alto Egito, né? Tanis fica ali no delta. Então, sabe o delta do Nilo? Então, essas cidades ficam ali. Na verdade, se você for ver bem naquela época, o Egito, com toda a sua grande extensão, mas o que era povoado era mais ou menos ali só no delta que era povoado, né? Tinha gente, né? No versículo 15 também fala de outros lugares aqui. Aqui, ó, falou de No, né? 15, cadê 15? Ó, desencadearei o meu furor sobre Sim, a fortaleza do Egito, exterminarei a imensa população de No. Peraí, onde que são esses lugares? Peraí. No é Tebas. Sabe quando você vai viajar? Vamos Tebas, né? No é Tebas. E Sim é a cidade de Pelusa, que fica no nordeste do Egito. Né? Então aqui vai citando aqui. Aqui também vai citar outros lugares, aqui ó, duas cidades aqui, On e Bubaste. Quer ver no versículo 17? Os jovens de On e Bubaste tombarão sob a espada. Onde é que fica On? On é a famosa cidade chamada Heliópolis. Isso, também no delta do Nilo. E a outra cidade, Bubaste, também no delta do Nilo, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Aí, o texto termina com uma parábola sobre o faraó, que Deus vai quebrar um braço do faraó e ninguém vai curar, ninguém vai botar atadura, ninguém vai colocar uma tipóia, nem vai colocar nada. E depois, Deus vai quebrar o outro braço do faraó, que é São, e ninguém vai consertar. Muito bem, esta é uma parábola para dizer que o Egito está fraco e sem poderio militar. Por quê? Porque o que significa o braço? O braço significa a sua destreza para empunhar uma espada. Se você tem o braço quebrado, você não consegue empunhar uma espada. Mas você poderia dizer, já que eu não consigo empunhar uma espada com a mão direita, vou empunhar uma espada com a mão esquerda. Só que a parábola diz que vai quebrar a outra mão também, o outro braço. Então, uma pessoa com os dois braços quebrados é uma pessoa que mostra a fragilidade militar. Nesta parábola, Ezequiel mostra que o Egito passará pelo julgamento e ficará fraco e militarmente totalmente vulnerável. Tá bom? Et crucem domine fugit partes adversae, vit teleo de tribuda radix Davide. Aleluia.